Foco no afeto de número 243. Tema de hoje: arrependimento, culpa e prazer. Gente, vou começar por um questionáriozinho aqui, abordando a questão que eu entendo como principal, tal do arrependimento. Você se arrepende de não ter aceitado uma proposta de emprego qualquer na sua vida? De repente alguém aí, um dia na sua vida, fez uma proposta de emprego que você entende como irrecusável hoje, ok? E lá no passado, em algum momento, alguém fez aquela proposta de emprego para você e você não aceitou por alguma razão que você nem lembra qual a razão. Geralmente, se você queria muito ter hoje, você pegaria aquele emprego de qualquer jeito, você vai se chamar, na época, você vai chamar aquele cara que você era na época quando recusou, de idiota. Poxa vida, eu fui um idiota, eu recusei aquela proposta irrecusável. Onde eu estava com a cabeça? Né? A pergunta da gente é essa, quando está nessa percepção: onde eu estava com a cabeça quando recusei aquela proposta? Então você se arrepende, você vive o arrependimento, você lembra aquilo, se punindo, porque eu recusei aquela proposta, meu Deus, eu sou um idiota, eu sou um burro, eu tenho que me ferrar mesmo na vida, eu não mereço nada, eu não mereço crescer, porque puxa, a vida estava na mão, estava ali, olha, só ter pego, era só pegar, fazer assim, ó, aceito, a minha vida seria outra hoje, a minha vida seria assim, assado, a gente tem uma ideia, a gente tem tanta certeza, né, de como a vida seria ser. Isso aí é um equívoco gigantesco, né, gente? Vamos combinar aqui que a gente não sabe como é que vai ser a vida da gente amanhã, não sabe. A gente faz de tudo se está bom para manter como está, se está ruim para melhorar naquilo que a gente quer que melhore. Mas a gente não sabe como vai ser. Inclusive esse controle de, tá bom, vou manter assim, isso até a página 10, vai. E também, se está ruim, quero melhorar desse jeito para ir mais rápido, para ficar rápido, para ter um atalho, para ficar logo bom. Ferrou, porque você entrou com ansiedade, com controle do ego, você não deixou a coisa acontecer, você não entrou no mar da sincronicidade do acontecer amoroso, você não entrou, você está na indução, né? Aí ferrou. Então você olha para o passado e você, repetindo a pergunta, você se arrepende de não ter aceito uma determinada proposta de emprego? Isso acontece com você? Anota aí. Você se arrepende de não ter tirado férias? Um belo dia da sua vida, não estou dizendo as férias passadas, pode ser as passadas, mas de repente aquelas férias em que, se você tivesse tirado férias, você teria sido convidado para um grupo, você nem sabia quando decidiu não tirar férias, mas já era tarde demais e um grupo combinou uma viagem maravilhosa e você, porque não tirou férias, você perdeu as férias. Então você fica vivendo a perda daquelas férias. Meu Deus, era para eu ter ido lá, eu ia ter conhecido tanta gente legal, eu ia ter feito tanta coisa legal, tanta coisa bonita. Olha as fotos aqui do pessoal, os vídeos que eles gravavam daquelas férias. Meu Deus, mas que idiotice, onde eu estava com a cabeça quando eu não tirei férias? Veio lá o meu patrão e falou: você quer férias? Eu falei: não, obrigado. Meu Deus do céu. Aí ficava vendo os vídeos, eu trabalhando lá, que nem um camelo, e vinha aquelas fotos lá no Facebook de um, no Facebook de outro, no Instagram de um, Instagram de outro, no YouTube, vídeos maravilhosos das férias, e eu aqui ali camelando, gramando. Meu Deus, que idiotice, meu Deus. Eu não vou me perdoar nunca por não ter tirado férias. Eu sou um idiota, eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Isso aconteceu com você? Você se arrepende de não ter namorado um determinado alguém, uma determinada alguém? Você se arrepende muito porque aquela pessoa, se eu namorasse aquela pessoa, nossa, meu Deus do céu, seria a perfeição. Porque, olha, eu conheci, a gente começou a ter uma historinha e eu não fui suficientemente tolerante, eu não fui suficientemente presente. Eu deveria ter ficado mais presente, eu dei uma descoladinha, até com a intenção de não incomodar a pessoa, para deixar a coisa fluir naturalmente, e aí perdi a oportunidade. Essa possível namorada casou-se com outra pessoa, e eu se ferrei. Meu Deus do céu. Olha, tinha toda a cara de ser a mulher da minha vida, e eu perdi, porque eu sou um idiota.
Eu não sou perceptivo, eu sou um asno, com perdão ao bichinho asno. Eu sou um tapado, eu sou um mentecapto, ou seja, não tenho mente, minha mente é inepta. Eu sou um inútil, que idiota, que cretinice. Meu Deus, mas meu Deus do céu, como eu fui fazer aquilo, como eu fui fazer aquilo. Por quê? Eu não penso nessa hora, né? Eu penso que naquilo que eu projeto que poderia ter sido. Porque, nossa, é aquela mulher perfeita, mas tinha tudo, todos os ingredientes, inclusive aquela listinha que eu faço, a listinha da perfeição. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, que é uma listinha questionável. A listinha diz, atende isso, atende aquilo, não sei o que lá. Ela tinha tudo. E eu deixei a coisa descolar. Eu estava genuinamente querendo respeitar, eu não queria encher o saco, eu não queria assediar. Mas de repente aconteceu, casou com outra pessoa, assim, praticamente do dia para a noite. Eu perdi. Perdi porque sou um idiota. Eu nunca vou pensar, numa hora dessa, se estou fechado com a sombra, né? Arrependimento, estou fechado com a sombra, que eventualmente não era a pessoa bacana, a pessoa legal para eu viver um grande amor. Talvez uma pessoa legal, sim, mas numa circunstância que, meu Deus, ia ser uma encrenca. De repente a família da pessoa lá é uma encrenca. De repente essa pessoa não ia topar viver o amor no segredo, digamos que esse seja um valor meu, e não ia topar viver o amor em segredo, ia ser um inferno. Digamos que essa pessoa tem um critério de educação, ia ter filhos com essa pessoa, um critério de educação completamente diferente do meu, mesmo que parecesse que o critério era o mesmo nas conversas que eu estava tendo com ela, mas na hora que tem o filho muda tudo, né? Ou pode mudar ou não, mas se muda, muda tudo. Aí fica diferente, aí as diferenças aparecem. Se eu estou no si, e se era a mulher da minha vida? E se tinha todo jeito de ser, mas também eu tenho que considerar outras possibilidades de não ser, mas eu não considero, porque eu fico me achando um idiota. Então eu prefiro me arrepender do que entender que aquilo não aconteceu, porque está dentro de um movimento do acontecer, dentro da sincronicidade amorosa. Aí é o seguinte, se estou me arrependendo, eu não estou na sincronicidade amorosa. Mas digamos que estivesse na sincronicidade amorosa, parei de mandar, sei lá, uma conversinha, me afastei um pouquinho ali daquela pessoa, me distanciei um pouquinho, aí aquela pessoa ficou, para ela foi distância, para mim não, foi um respeito. Eu estava na sincronicidade amorosa ali o tempo todo, na sincronicidade amorosa, estava mesmo. Aí quando eu vi que a pessoa casou com outra pessoa, na hora eu entrei na perda, aí eu entrei na sombra, aí eu entro no arrependimento. Não, casou com outra pessoa, então tudo bem, tudo bem, tudo bem. É chato, porque agradável não é. Poxa, uma pessoa que eu estava me envolvendo. Mas é melhor eu perceber que tem atrás disso, porque tem. Se eu estava na sincronicidade amorosa, na inocência, no coração puro, vivendo essa relação de uma forma pura, com pureza no meu coração, meu Deus do céu. Quem sabe até os meus mentores espirituais, para quem acredita nisso, e junto com os mentores espirituais dela, olha, esse negócio junto não vai dar certo não, porque ele está achando que você é uma coisa que você não é, ou você está achando que ele é uma coisa que ele não é também, os dois estão achando que um é uma coisa que o outro não é engano, e os dois não merecem isso aí. Os dois estão na amorosidade, então aparece uma outra pessoa ali. Não é que fabricam uma pessoa, é sincronicidade amorosa, aparece uma pessoa e acontece um negócio, e eu e ela nos livramos de uma encrenca insuportável. A gente não vê desse jeito. Então eu já estou falando aqui do arrependimento e da cura dele. E eu estou falando até do preventivo, para não entrarmos em arrependimento. Para na hora que acontece aquela perca, que a gente vai, oh meu Deus, eu perdi, eu estou perdido. Pera, não perdi nada, eu ganhei, é sempre ganho. Ah, mas isso é coisa de esquizotérico que vê, não, Deus está em tudo. Pô, cara, eu perdi tudo, então, mas estou ganhando, não sei o que, mas eu estou ganhando. Não é isso não. Não é por aí não.
Quando você observa bastante o decorrer da sua vida e vê coisas, quando você vê coisas, lembra de coisas que você estava vivendo na sincronicidade amorosa, de repente você é levado para uma outra situação, que na hora parece perda, mas você, não, peraí, tudo bem, eu confio na minha amorosidade. A minha amorosidade é soberana. Então, se não aconteceu, é fruto da minha amorosidade. Ok? Em conjunto, aí entra também os mentores, entra também a dança da sincronicidade, que não sou só eu, é o universo todo. O universo que está na amorosidade forma uma trama de sincronicidade que mutuamente se alimenta, se nutre. Então isso a gente precisa considerar como preventivo em relação à questão do arrependimento. Então, se você se arrepende de não ter namorado alguém, dá graças a Deus de não ter namorado alguém. Você foi premiado e não sabe disso. Se está se arrependendo, você não sabe disso, ou não percebeu isso ainda. Meditação. Meditação. E mantém a amorosidade. Isso é um trabalho, gente, para que a gente promova uma evolução em relação ao desapego das coisas visíveis, das coisas palpáveis. Vida, vida, existe nessa dimensão visível e na não visível também. Cachorro enxerga coisas que a gente não enxerga, cores que a gente não enxerga, escuta sons que a gente não escuta. Só para dar um exemplo de um mamífero quase irmão aqui. Tem muita coisa viva em volta da gente que a gente não vê, que existe. A gente está imerso nisso tudo, a gente está em conjunto. Se a gente se mantém na amorosidade, pode não acontecer aquilo que você deseja, mas certamente vai acontecer aquilo de que você necessita. Guarda bem isso no fundo do seu coração. Para não ficar aí com mimimi, e eu estou falando para mim mesmo também, porque eu também entro em mimimi quando acontece alguma coisa que eu queria demais. Só o querer já é um problema, só o querer já é uma encrenca. Eu miro num negócio, faço a cocriação e vejo vivenciando aquilo que eu quero viver, com um sentimento bom. Pronto, aí o universo cuida. O universo sou eu e mais todo mundo que existe, ok? Nessa dimensão e em outras dimensões. Na amorosidade, eu vou navegar no mar da amorosidade. E aí, o melhor acontece. Não é assim, o melhor acontece do nada. Não, acontece se eu entro na amorosidade. É preciso uma ação minha. Se eu fico na sombra do arrependimento, da culpa, do medo, ok, então eu estou entrando na sincronicidade do medo, do pavor, daquilo que a gente chama de sombra. Aí as coisas ruins acontecem. Então quando a gente se apega à parte física e material, só a esta parte física e material de uma determinada coisa, é porque a gente está, é o lado da gente que está navegando na sombra. Que tem, em estado de praga biológica, a gente tem essas duas coisas. Tem a referência da excelência aqui dentro e o exercício, em geral, em estado de praga biológica. A não ser que a gente se trabalhe, medite, melhore a relacionalidade, insira a generosidade, o afeto e aquela coisa toda que eu falo sempre, colaboração, afeto e amor, não é? Aí você consegue melhorar o exercício externo. Chega uma hora que você, bom, eu estou na amorosidade, aconteceu alguma coisa estranha, esquisita e tal, ok, beleza, está tudo certo, continuo na amorosidade, gratidão, de coração ao universo, sou grato. Pô, mas você é grato por uma coisa chata, uma coisa ruim, é exatamente o contrário do que você queria. Eu falei, eu não queria nada, eu projetei aquilo para mim, na cocriação. Se aquilo é saudavelmente vivível por mim, então aquilo vem. Se não é, não vem. E que bom que não venha, porque ninguém quer doença, a gente quer saúde, não é? Você se arrepende das coisas que você não fez? Tem uma dita popular que assim, as pessoas falam, quando está conversando de arrependimento em boteco, eu me arrependo disso, me arrependo daquilo, tal. Aí fica aquela filosofia de botiquim, e o pessoal em um determinado momento faz, bom, eu, na vida, me arrependo das coisas que eu não fiz, me arrependo do que eu não falei. Se eu tivesse dito tal coisa, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse, sei lá o quê, se eu tivesse feito, desejado, trabalhado por tal coisa, e não trabalhei, se eu tivesse, a vida seria diferente, seria melhor, é a mesma vibe, é a mesma coisa.
Mas pensa agora se você arrepende das coisas que você não fez. Você ficou olhando, puxa, se eu tivesse feito tal coisa. Naquele exemplo lá do chefe que chega e fala, você quer férias? Você fala não, aí vê o pessoal se divertindo lá, você acha, você deduz que você estaria se divertindo com o pessoal. Não sei, não sei. Se você não foi e você estava na morosidade no momento em que você falou que não quer férias, então beleza. Olha, a melhor coisa que você não fez foi não ir nas férias. Foi não tirar essas férias, né? Foi não tirar essas férias. Então você se arrepende das coisas que você não fez. Tem isso dentro de você? Tem aquilo que eu me arrependo de não ter feito. Aquele beijo que eu não dei. Aquela carta de amor que eu não mandei. Aquela, sei lá o que, aquela coisa maravilhosa. Aquela declaração de amor que eu não declarei. Aquele amor que eu não declarei. Mesmo sabendo que o amor não declarado vira doença, mas tinha que ser naquela época, porque naquela época que ia acontecer e tal. Não tem que ser naquela época. Nem se uma das pessoas não estão vivas, mas você pode declarar o seu amor de diversas formas àquela pessoa, de diversas formas dentro de você. Sempre é tempo. Sempre é tempo. E você não fez naquela época por alguma razão. Por alguma razão saudável. Se você estava na amorosidade, se você não deixou de fazer aquilo por medo, se de repente você deixa de declarar amor para uma pessoa, porque você sabe que vai arrumar uma encrenca, que vai destruir a vida de um monte de gente, beleza, isso é um ato moral bonito, legal, bacana, saudável, saudável. Você não está se reprimindo, você está escolhendo. Você não está fazendo porque o religioso lá do templo falou para você não fazer. Você não está fazendo porque a lei proibiu você de fazer. Você não está fazendo porque você sente que você não faria aquilo. Porque você de repente chegou à conclusão de que a vivência de um amor não pode implicar na destruição de outros. Digamos que você tenha chegado a essa conclusão. Então aí você um belo dia, não, mas puxa, me arrependo, eu devia ter declarado o meu amor. Você não declarou para a pessoa, mas você pode declarar de outras formas. Tem várias formas, você sabe disso, né? Você escreve aí um monte de poesias, e aí você faz de alguma forma você faz aquela poesia chegar à mão da pessoa, sem que seja para aquela pessoa, sem que seja interessado, olha, eu estou declarando o meu amor. A pessoa vai entrar em contato com o seu amor ali, ela vai absorver. É o jeito possível, ok? Ah, mas isso é se contentar com pouco. Isso é uma miséria, isso é uma migalha de afeto. Você não vive falando aí, Arli, que a gente não pode viver com migalha de afeto? Não, migalha de afeto é quando você aceita pouquinho afeto numa relação, porque você sente que deve dar 100 para receber 1. Você sente que não merece. Neste caso não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Você optou por uma questão moral sua. Você percebeu que o seu amor, a vivência do seu amor não pode implicar na destruição de outros. Ok? Então aí você escolheu, você achou. Você pode até ter mudado de ideia hoje. Ah não, eu teria declarado que não ia. Na época eu achava que ia implicar na destruição da vida de um monte de gente, mas hoje eu estou vendo que não. Meu Deus, aquela pessoa que eu achei que ia ficar destruída tomou um rumo assim, está muito bem. Mas e se você tivesse declarado na época, ela não teria tomado esse rumo que hoje você vê que ela tomou. Você não sabe. Você não sabe. Na época você agiu da melhor forma que existe. A gente está sempre fazendo o melhor que pode e que deve. Se é só isso que pode, então é isso que deve. Não dá para fazer mais. Eu não posso fazer uma coisa que minha consciência não alcança. Então olha para você, para o bendito do arrependimento, e veja que você não podia ter feito diferente. Então a pergunta, você se arrepende das coisas que você não fez? Não me arrependo. Porque não fazer foi fazer de uma outra forma. Eu não fiquei indiferente, eu não fingi que aquilo não existia, eu optei, eu agi pelo não agir, no caso, eu não fiz, e foi mais saudável. Gostaria muito de ter vivenciado aquela coisa. Eu me mantenho na amorosidade. Aí você se mantém na amorosidade, o universo percebe que você estava prontinho para viver uma coisa, digamos que fosse maravilhosa, tá? Digamos, na hipótese. Estava para viver uma coisa maravilhosa, estava chegando ali. Aí aquilo, de repente, ficou inviável.
e você não entrou na treva, você não entrou em raiva, você não entrou em arrependimento, você não entrou em revolta, não ficou xingando Deus, você, tá bom, continuou a amorosidade, não foi possível. E continua na amorosidade. Você continua atraindo. Se aquela coisa foi atraída até você, não deu certo, não concretizou, mas ela chegou bem pertinho, você viu, estava ali para viver, a coisa foi embora. Se ela chegou pertinho de você, porque você estava na sincronicidade amorosa. Então mantém, a coisa foi embora, mas mantém. Mantém, porque, puxa, chegou pertinho. Meu Deus, chegou pertinho. Ah, mas eu não vivo de pertinho, isso é mimimi do ego, tá? Mas eu não vivo de pertinho, eu quero estar junto mesmo, né? Eu quero estar completamente junto. Isso é uma visão infantil, é maturidade emocional de criança de 7 anos. Que era a idade da vontade, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, né? Os mimimis. Então está na sincronicidade amorosa, isso que é bacana. Você chegou pertinho de você, continua. Alguma coisa, algumas coisas irão acontecer para você de muito bacanas, se você se mantiver na sincronicidade amorosa. Se é amor, aproveitar que a gente está falando de amor, por favor, meu Deus do céu, Nossa Senhora do Amor, joga o preconceito no lixo, pelo amor de Deus. Ah, porque para mim a pessoa tem que ser assim, 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 assado, tal coisa eu não tolero, tal diferença disso ou daquilo eu não tolero. Joga isso no lixo. Você quer amor? Ou você quer um boneco, uma boneca funcional para cumprir um papel social? Tem gente que aceita esse contrato, casa, faz contrato de casamento. Aí a pessoa se comporta do jeito que você quer. Tanto homens como mulheres. Eu estou falando de uma coisa que eu sei, que não é que eu li, eu sei, né? Eu vejo. Pessoa que se dispõe a falar, não, olha, eu sou, ou se for, pode ser uma mulher ou um homem, olha, tudo bem, estou à disposição para casar com alguém que queira mesmo uma parceira ou um parceiro para efeito social. Pronto, tá, tem salário para isso, nossa, é uma maravilha. Aquilo que você vê na mídia, que você suspeita, a maioria daquilo que você vê na mídia suspeita, aquilo lá tem grande chance de ser mesmo, não é? Então, se você está focado numa pessoa para cumprir funções, você não está já no afeto, você já não está na amorosidade, você está na posse, você já está no medo, você está na sincronicidade do medo, do pavor. E aí quando acontece, mas por que eu não fiz aquilo? Você entra na sincronicidade, aí você entra em arrependimento. Você já está na sincronicidade do desamor, do medo, da insegurança. Aí você entra em arrependimento. Aí você aumenta a treva, né, daquela obscuridade em que você já estava. Outra pergunta, gente, você se arrepende de não ter aproveitado a sua juventude? Né? Eu estou em idade de falar isso porque eu tenho 65 anos de idade, mas tem gente com 30 anos que já fala isso, que eu dou risada, mas eu respeito, porque quando eu tinha 30 anos também, nossa, minha juventude, quando eu tinha 15, 16, 17, 18, 19, 20, sempre tem uma, para quem tem, sei lá, para cima de 30, já dá para lembrar, chamar de juventude uma coisa que não é bem juventude, né? Ainda está jovem pra caramba. Então você se arrepende de não ter aproveitado a sua juventude? Você está com 40, você está com 50, você está com 60, você fica lá, poxa, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, puxa, eu não fiz tal coisa, eu perdi tanta oportunidade na minha vida, devia ter feito intercâmbio, devia ter feito, sei lá, passeata, devia ter me engajado numa ONG, devia ter não sei o que, devia. Gente, quando a gente entra nessa, aproveitar da juventude, é porque a gente não está vivendo a juventude dentro da gente, que ela é vivível eternamente. A juventude dentro da gente é vivível eternamente. Qualquer idade que você tiver, a única coisa que muda é o corpo. Você tem que se conformar, porque o corpo vai mudando. Você tem o corpo de 30, já não é o corpo de 20. Você tem o corpo de 40, já não é o corpo de 30. Você tem 50, já não é de 40 e por aí vai. Mas a juventude, a criatividade, o envolvimento, a amorosidade, tudo isso, meu Deus do céu, nossa, isso tudo está dentro de você, você pode viver agora. Quando você começa a falar, eu devia ter aproveitado a juventude, é porque você não está aproveitando a vida agora. Aproveita a vida agora, então. Ah, mas eu estou muito velho para fazer isso, para fazer... Não tem essa. Não tem essa. Isso a sociedade que fala, idade disso, idade daquilo, primeira idade, segunda idade, terceira idade, quarta idade, quinta idade, sei lá o quê. Olha, o legal é a gente não sabe nem quantos anos a gente tem.
em qualquer idade. Em qualquer idade, não é, eu vou ficando velho, eu não digo mais nem para mim mesmo quantos anos eu tenho. Tudo bem, eu entendo no universo feminino que isto é uma questão, e eu respeito essa questão de não revelar a idade. As mulheres que preferem não revelar a idade, eu respeito, não julgo de forma nenhuma, eu não julgo nada, mas muito menos isso, não é? Não entendo como sendo uma atitude doentia, nem nada. Então, quando você pensa com você, pô, eu me arrependo muito de não ter aproveitado a minha juventude, é porque você não está aproveitando o jovem que tem dentro de você e fora também. Não é eu vou ficar aqui dentro de mim, então eu vou ficar na fantasia. Não, você pode fazer um monte de coisa, um monte de coisas, mas muita coisa, com muito mais sabedoria. A grande vantagem que você tem quando você tem 30 é que você vai fazer coisas que você fazia quando você tinha 18, só que com uma percepção infinitamente maior. E quando tiver 40, uma percepção infinitamente maior do que quando você tinha 30 e por aí afora. Agora, se fica olhando só o parâmetro externo, não, eu estou em obsolescência, eu estou em degenerescência, eu estou em decadência, aí ferrou. Porque se a gente não cuida bem do corpo, ele vai envelhecendo. Ele vai envelhecendo, mas você não vai morrendo, isso não tem nada a ver. Morrer é por dentro, ok? Que pode se transformar em morte externa. Aí seu corpo ele envelhece muito mais rápido, porque você já morreu por dentro. Ok? Então, você se arrepende disso? Tem isso dentro de você? Então lembra que você não está vivendo hoje, você não está vivendo o agora. E aí o agora você vai viver não só a juventude, você vai viver a sua primeira infância agora, você vai viver a sua criança agora também, o seu adolescente agora, você vai viver o jovem, o adulto da primeira fase da vida adulta. É um grupo, essas coisas são acrescentadas, não é que agora passou a fase disso. Não, você pode brincar de patinete, você está com 65 anos, vai brincar de patinete, se você pode, seu corpo permite isso, por que não? Vai andar de patins no parque. Gosto muito de caminhar no Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo, e tem um senhor lá que deve ter uns 80 e muitos. O cara dá umas 20 voltas de patim no circuito do Ibirapuera. Coisa impressionante, é uma coisa impressionante, com uma alegria, aquele senhor tem uma alegria que é uma coisa linda, é um grande exemplo. Exemplo no sentido, ele me faz despertar, se estava esquecida, que não está, no meu caso, mas se eu estou esquecido para a vivência dessa juventude, dessa vitalidade, se eu estou esquecido disso, você vê uma pessoa assim, você lembra que você tem isso na hora. Se você está saudável. Se você não está saudável, mas eu não tenho coragem, porque afinal a vida, não sei, aí a gente começa a dar um monte de desculpa para não ser feliz. Então tem que sair disso. Então só se arrepende de não ter vivido a própria juventude é quem nunca viveu, provavelmente nunca viveu nada, nenhum momento da vida. Ok? De não ter aproveitado a juventude. Porque se não aproveitou a juventude, não aproveitou a vida adulta, não estava presente em nenhum momento, mas sempre é tempo para você chegar em você. Outra pergunta, você se arrepende de não ter guardado dinheiro suficiente? Você tem essa questão com você? Puxa vida, mas eu podia ter economizado, eu podia ter não sei o que, eu podia ter guardado dinheiro, eu podia isso, podia aquilo, tudo bem, guardar dinheiro é uma coisa importante para todo mundo, né? Ainda mais nesse mundo instável que a gente vive, de instabilidade provocada, então é uma coisa importante. Mas você não guardou aquele dinheiro que você gostaria de ter guardado, porque você gastou, e você olha hoje, eu gastei com frivolidades, com coisas inúteis, coisas superficiais. Para você na época não era. Era o seu nível de consciência. É preciso que a gente respeite os vários eus que a gente foi. Numa determinada idade o nível de consciência era tal, então eu era um eu. Este eu da época, ele fazia isso e não fazia aquilo. Respeita-se. Então, não guardei dinheiro o suficiente. Tudo bem. O suficiente para quê? Não guardei o suficiente para aquilo que hoje eu acho que é importante, mas isso é um valor de hoje. Você guardou dinheiro, mas você não guardou aquele dinheiro a mais. Aquele dinheiro que eventualmente ia te privar de viver coisas bacanas que você viveu. Que hoje você chama de frivolidades, de coisas superficiais, mas na época era importante para você, pelo nível de consciência que você teve. Então, gente, o que eu estou dizendo é o seguinte aqui, com tudo isso, que nós não temos um nível de consciência padrão. Você chega, digamos, aos 80 anos de idade e fala, nossa, minha vida, eu hoje sei viver a vida, mas olha, no passado, quanto mais
para trás, pior eu vivia a minha vida. É claro que dentro do seu conceito, da sua percepção de hoje, a vida do passado você viveu com menos consciência, porque você foi desenvolvendo consciência. Agora, cobrar de você ter tido a consciência no passado que você hoje tem, é insano, ok? Estou fazendo esse convite para você, para todos nós aqui, inclusive para mim. Você se arrepende de não ter largado tudo para um novo começo em outro lugar? Porque tem gente que fala, não, eu quero largar tudo, eu quero começar. Olha, aquela pessoa largou tudo e foi para não sei o que, e lá se realizou, ficou rica e não sei o que. Tem muita gente que larga tudo, vai para não sei aonde, se ferra e volta para o lado e começa tudo de novo. Só que não são esses cases que a gente aplaude. A gente aplaude o case daquele que largou tudo, foi para não sei aonde, lá se deu muito bem. Gente, se você tem esse impulso de largar tudo, então larga. Se é o teu coração que está falando, larga. Ah, mas aí eu posso me ferrar. Se for o seu aprendizado, não é se ferrar, você vai aprender. Ok? Então, mas isso muda a vida, isso pode estragar a vida de uma pessoa. Não, é só crescimento. É só crescimento. Falo isso de convicção total porque vivenciei isso na minha vida. Tanto me dei entre aspas mal, como me dei entre aspas bem. É sempre bem. Ao largar tudo para fazer uma outra coisa. É sempre ganho. É sempre percepção, gente. Porque é a minha consciência da época. Então é preciso que eu hoje me respeite quando eu tinha 20, quando eu tinha 22, 26, 28. É preciso que eu me respeite em todas as fases da minha existência. Aí não tem como me arrepender. Arrependimento, para finalizar o capítulo do arrependimento, arrependimento é aquela tolice de achar que você deveria ter agido no passado com a consciência que você tem hoje. Vamos falar então agora um pouquinho da culpa, ok, gente? Vamos passar então a falar da culpa, que é o segundo. É arrependimento, culpa e prazer. Vamos falar um pouquinho da culpa. Já falamos um pouquinho lá no começo, a gente vai falar mais um pouquinho agora. A culpa é sempre culpa imposta. A gente nasce sem culpa nenhuma, a gente nasce sem pecado, inclusive. Esse negócio de pecado é uma bobagem, mas tudo bem. A gente nasce sem pecado. Daí é que pecado e culpa vão sendo impostos até que a gente comece a pedir desculpas, até mesmo por ter nascido. Porque é tanto erro, é tanto incômodo que eu causei ao nascer, pelo simples fato de ter nascido, porque aí de uma certa forma as insinuações, porque minha mãe sofreu com isso, meu pai sofreu com aquilo, meu tio não sei o que, porque meus irmãos, porque não sei o que lá, porque minhas irmãs, e pipipi, que aí vem a igreja e ainda fala que é o pecado original, olha, você nasceu, tá? Então eu vou passar a vida, olha, desculpe ter nascido, viu? Foi sem querer, escapou, foi só dessa vez, nunca mais se repetirá, pelo amor de Deus. Você passa a vida repetindo esse mantra, desculpe ter nascido. Foi sem querer, escapou. Nunca mais se repetirá. Ok? Quando a gente aceita. E quem não aceita? É criancinha, não dá para não aceitar. Então a gente já nasce com uma culpa imposta. Culpa para mim é culpa imposta. Ok? A gente chegou a um tal grau de patrulhamento das nossas vidas íntimas que viver um amor sem culpa, no caso já crescemos, estamos grandes, já é tudo, a gente vai se entregar e viver um amor. E viver esse amor sem culpa é praticamente impossível. Quando e se a gente consegue se livrar das nossas culpas pessoais, conscientes e inconscientes, ainda tem a sociedade para nos impor culpa por toda e qualquer felicidade que a gente vive. Ok, se você superou dentro de você todas as culpas, não, eu mereço ser feliz, eu vou ser feliz, eu me entrego e tal, mas aí vem a sociedade com o dedo no teu nariz, olha, porque você não está fazendo não sei o que, você está sendo egoísta, cuidando só de você. Uma visão completamente equivocada. Se você vive um amor, digamos que em segredo, ninguém sabe, você está lá com a sua parceira ou com o seu parceiro, está lá vivendo um momento amoroso, pode estar dormindo abraçadinho, gostoso, fazendo amor, pode estar lá conversando, você pode estar vivendo uma comunhão maravilhosa, você está exalando, você está prestando um serviço para uma humanidade em estado de praga biológica, bélica e destrutiva, que se refere aos relacionamentos. Né? Você está prestando um serviço. Isso não é um conceito meu, não. Ramana Maharishi, um grande guru, disse o seguinte certa vez: o que eu faço para me realizar, para ser um cara realizado, ou seja, um cara que tem autoconhecimento, que realizado eu beneficio a humanidade. Olha, se você chegou à sua autorrealização, ou seja, se seu ego está passivo, você está amoroso, o amor de um único homem realizado é o ego, passivo é o sujeito que ficou
ele atingiu a iluminação. O amor de um único homem é capaz de beneficiar milhões de outros homens. Um único homem. Então, você está vivendo o amor lá. Pode ser acompanhado, pode ser sozinho, do jeito que você quiser. O cara que está meditando lá no Tibete, está amoroso. Se ele está amoroso ali, vamos agradecer a ele. É uma antena de emissão amorosa que está nos beneficiando. Né? E aí a sociedade vê que não, você é egoísta, você tem que ir lá servir, você tem que se ferrar, você tem que ajudar os pobres, tem que ajudar os miseráveis ricos e miseráveis pobres, você tem que ajudar a todo mundo, você tem que ter uma interação física com as pessoas. Tudo isso é importante, mas se não é a sua vocação, meu querido, minha querida, tudo bem. Não é para se culpar. Não é? Estamos falando aqui de culpa. A gente chegou a um tal grau de patrulhamento das nossas vidas íntimas que viver um amor sem culpa é praticamente impossível. Quando e se a gente consegue se livrar das nossas culpas pessoais, conscientes e inconscientes, ainda tem a sociedade que vem nos impor culpa por toda e qualquer felicidade que a gente vive. Algumas pessoas chegam ao absurdo de entenderem as dificuldades porque passam como punição pelos erros que cometeram. Eu estou pagando, é karma. Já tem um vídeo falando sobre karma e as relações amorosas. Dê uma olhadinha lá para quem não viu. É karma, porque eu estou padecendo disso aqui, porque é karma, porque sabe, eu fui egoísta, eu vivi eu vivi um grande amor, ou vários amores para algumas pessoas e tudo, vivi aquilo plenamente, mas eu não olhei para os outros como a sociedade fala que é para olhar, eu não atendi os outros como a sociedade fala, ou como a religião fala que é para atender. Meu Deus, eu estava amoroso o tempo todo. Aí acontece uma coisa desagradável, porque eventualmente eu entrei na sincronicidade da perda, ou sei lá, do medo. Isso pode acontecer com qualquer um, acontece diariamente várias vezes. E aí eu entrei numa fase ruim da minha vida. Eu vou ficar lendo isso como karma? Não, eu vou ficar lendo isso como aprendizado, pelo amor de Deus. Continuar amoroso, pelo amor do Deus em você. Esse é um pensamento fundamentado totalmente na culpa, né? Assim, o mundo está me punindo, o universo está me punindo em função dos erros que eu cometi. Eu não fiz aquilo que a igreja mandou eu fazer, não fiz aquilo que a sociedade diz que eu tenho que fazer, aquilo que é ético fazer, né? A ética é bem criada pelo intelecto, pela mente dos homens, não é criada pela natureza nem pelo coração dos homens, né? Essas pessoas esquecem que, por incrível que possa parecer, as pessoas que ficam aí se culpando, se punindo, aceitando as punições e enxergando como karma, essas pessoas esquecem que, por incrível que isso possa parecer, nós sempre estamos fazendo o melhor que a gente pode, e sempre de acordo com a nossa consciência. Outra vez, gente, o nível de consciência. Nível de consciência, cada um tem um. E hoje você não tem o mesmo nível de ontem, nem vai ter o mesmo amanhã. Você está evoluindo, eu também estou evoluindo. Tanto os erros que cometemos quanto as dificuldades por que passamos são frutos de um só fator, a ignorância. E eu não posso culpar alguém por ser ignorante. Na sociedade a gente culpa alguém, no universo jurídico, ninguém pode alegar não conhecimento da lei. Então você está dirigindo o carro, você tem que conhecer todas as leis de trânsito. Você não pode falar, seu guarda, eu não sabia que tinha essa lei. Não sabia, então tem que estudar. Caça a carteira do cara, vai fazer o cursinho, tem a punição lá e tudo que tem que saber. É pressuposto, é suposto que você conhece toda a lei. E também do Código Civil. Ninguém pode dizer, eu não sabia eu não sabia dessa lei. Quando você é estrangeiro num país, há uma tolerância maior, mesmo assim com coisas básicas, tipo matar, roubar, lesar, estuprar, o rigor é o mesmo. Ok? Né? Agora, só que nesse aspecto, tanto os erros que cometemos quanto as dificuldades por que passamos são frutos de um só fator, a ignorância. E eu não posso me culpar por ignorar como funciona a vida, porque, diferentemente da lei, a lei me dá um Código Civil. Eu posso ler ou não, mas está lá. Eu conheci o Código Civil, ok? Então a gente vive na ignorância do manual de instrução na sociedade. Código de trânsito, a mesma coisa, está lá para a gente estudar, tem que fazer o cursinho e tudo. Agora, quando você nasce, não tem um cara que vem falar, o código o manual de instrução é esse aqui. É cada um com seu nível de consciência, cada grupo humano com nível de consciência. Todos com muito boa vontade, até muito bem feitos, alguns desses códigos, dessas percepções, cada vez mais interessantes, mas não tem tudo ali. E também, o que está escrito ali, será que você, com o nível de consciência que você está naquela época, você vai entender o que está escrito ali? Não. Não.
Não. Seu nível de consciência não permite que você perceba o que está escrito ali, como manual de instrução da vida, você não vai entender. Então a sociedade fala, não, então isso daqui tem que matar, porque tem um nível de consciência que não alcança a regra de como viver. Então mata esse aqui, mata aquele, mata o outro. Não é assim, a gente está aprendendo, todo mundo está aprendendo. A ignorância nada mais é do que a ausência de uma consciência maior. Coisa essa que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então não dá para culpar, você não pode se culpar. Só se for louco. Depois disso aí só se quiser, se for masoquista, você gosta de sofrer, tá bom, então se culpa, se arrependa, faz aí como você quiser. Mas não tem como. Do ponto de vista, não é nem lógico, do ponto de vista do senso saudável da saúde, à luz da saúde, não dá para ninguém se culpar, e muito menos culpar o outro. Quando a nossa pessoa se identifica com os erros, essa nossa pessoa entende as dificuldades como punições, ok? Quando a gente se identifica com os erros. Ninguém é a ignorância, nós estamos nela temporariamente. Ela desaparece no aprendizado, no aumento do conhecimento e da consciência. O Osho, o maravilhoso guru Osho, tem uma frase maravilhosa sobre isso. Ele fala que um problema não tem solução. Quando vem a consciência, o problema desaparece. Não é lindo isso? O ego fica lá, não, solução, vou resolver. Continha 2 mais 2 igual a 4, porque convencionaram isso. Ah, tudo bem, todo o universo visível funciona de uma forma que dedutível pela aritmética. Parabéns para a aritmética, baita mérito, não estou desconsiderando não. Mas não é tudo, está longe de ser tudo. A vida é uma incessante aquisição de consciência. O que substitui a culpa, o que a faz desaparecer, é a aceitação profunda e consciência de que o erro, mesmo lesivo, é necessário para o aprendizado, de quem lesa e de quem foi lesado. É aprendizado de todos os lados. Indo mais a fundo um pouquinho, culpa, além de ser a percepção incômoda de que causamos lesão, é medo de punição. Se eu compreendo isso em mim, compreendo isso no outro. Se eu aceito o meu erro, aceito o erro do outro. O mecanismo que pode nos avisar de que podemos fazer melhor é a constante expansão da consciência, começando pela percepção de nós mesmos e pelo desenvolvimento da percepção em relação ao outro, que é a empatia. Quando eu esqueço de mim, olho para você e não me projeto em você, eu começo a perceber como você está, como está respirando, o seu olhar, dança corporal, dança facial. Aí sim, eu estou observando você e estou esquecendo de mim. Um tanto meu cérebro vai imitar você. Vai chegar perto, eu vou chegar bem perto do que você está sentindo. Eu chego perto de sentir o que você está sentindo. Nada melhor do que a meditação para ambas as coisas. Isso reduz a atuação dos mecanismos de sabotagem que nos induzem a fazer algumas coisas pela metade, sem que nos demos conta disso. Por exemplo, eu faço algo errado e só vou perceber depois. Às vezes por queixas de terceiros. Se eu desenvolvo a empatia e pratico meditação, os erros serão bem menores porque eu estou mais em contato comigo mesmo e com o outro. A culpa se tornou tão enraizada em nossas vidas porque os poderes éticos, religiosos e políticos que impõem os nossos valores o fazem de forma a nos colocar em constante débito e sujeitos à punição. As regras para vivermos uma vida em sociedade são imprescindíveis, mas quando excedem, e excedem mesmo, tornam-se castradoras dos sentimentos, das emoções e da nossa expressão. É aí que nasce a culpa compulsiva e desnecessária. A sociedade sempre cobrou indireta e implicitamente o imposto felicidade, taxa sobre o percentual de prazer. Se você tem muito prazer, paga mais, vai pagar mico, vai pagar mico. Então, aí eu lembro da frase genialíssima do meu mestre de comportamento humano, José Ângelo Gaiaça, que dizia o seguinte: a sociedade não perdoa uma cara de felicidade. Por isso que eu criei a frase, o segredo do amor é o segredo. A sociedade sempre cobrou, indireta e implicitamente, o imposto felicidade, taxa sobre percentual de prazer. Cobra mesmo.
porque a sociedade não perdoa uma cara de felicidade. Então vive em segredo. Vive em segredo. Quem tem muito dinheiro, não expõe, porque aquilo, as pessoas matam por isso. Imagina a felicidade. Não matam explicitamente, mas são induzidas a inveja profunda, ciúme, posse, etc. e tal, destrutiva a um tal ponto que matam, muitas vezes, aos poucos. Não é um tiro, mas mata aos poucos. Inveja de parente com parente, aquela sistemática desqualificação, que se a pessoa, vítima dessa história, não se apercebe disso, ela vai morrendo aos poucos, ela vai aceitando a morte aos poucos. Então eu proponho a sonegação já. Vamos sonegar esse imposto felicidade. Vive em segredo. Outra vez aqui também vale como cura o desenvolvimento da empatia e da meditação, porque a empatia e a meditação nos colocam em contato com a nossa essência. E dessa essência brota uma moral que não precisou ser inventada para dar certo. E é mais construtiva e saudável que a moral que criamos para as nossas sociedades. A moral da nossa natureza relacional. A culpa é a vã tentativa de paralisar a evolução da sua consciência, e ao invés de gastar energia se culpando, gente, faça ajustes para tornar a sua vida mais saudável. A energia que você gasta se culpando, gasta fazendo ajustes para tornar a sua vida mais saudável. Você se culpa porque errou, né? Porque não fez o que fez, coisas que não eram para fazer, ou coisas que eram para ser feitas. Esquece isso aí. Gasta energia ajustando a sua vida para ficar mais saudável. É uma energia muito bem empregada. E por último, gente, o prazer. Quem vive saudavelmente fora dos padrões precisa se cuidar muito para não se deixar levar pela culpa de ser feliz. Essa sociedade toda, arrependida e culpada, policia a sua felicidade, não deixa você ser feliz. Você não pode, acabei de falar disso, não é? Então quem vive saudavelmente fora dos padrões precisa se cuidar muito para não se deixar levar pela culpa de ser feliz. Se essa pessoa é criada e vive num meio regido por padrões rígidos, será constantemente cobrada a retomar o comportamento esperado. Muitas vezes a pessoa nasce num lar que tem pouco dinheiro, pobre de dinheiro. A pessoa começa a trabalhar, se destaca e vai, chega um ponto ela para a carreira, paralisa a carreira, porque a distância ficou tão grande que, nossa, ela tem acesso a uma cultura, conhecimentos que a família não conseguiu. E aí entra em culpa, e aí sabota. Então é outra vez, gente, a culpa, tira a culpa fora. Ninguém tem culpa por ser feliz. Ninguém tem culpa por não ser feliz. É uma questão de consciência, de percepção. Então, na hora que você está lá, crescendo na sua carreira, sua família ficou para trás em dinheiro, em acesso à cultura e tudo mais, dá amor para eles. Dá amor para eles. É a melhor coisa que você pode dar. Um carinho, um abraço. Você vai na casa deles, eles estão ouvindo uma música que você não ouve mais, eles estão vendo um programa de televisão que você não vê mais, que você abomina, eles estão comendo comida que você não come mais. Esquece isso. Isso tudo é periferia. Vai lá e abraça, fica junto. O importante não é do que dão risada, o importante é que dão risada. Percebe, gente? O convívio no desnível que a gente chama social, cultural, em todos os desníveis, o importante é a alegria que você vive com aquelas pessoas. É isso, gente, a pegada é essa. Se essa pessoa é criada e vive num meio regido por padrões rígidos, será constantemente cobrada a retomar o comportamento esperado. Volta, baixa a bola. Se ela não retomar, ela vai ser taxada de esquisita, destemperada, excêntrica, inconveniente, etc. E se sentirá, com toda razão, desprezada. Porque ela não vai mais até as pessoas, aí as pessoas desprezam. Aí essa pessoa que está bem sucedida começa a ficar sozinha. Ok? Depois reclama de solidão. Não é muito raro que essa pessoa passe a ter um comportamento reativo em relação a esse desprezo, e isso a envenena, sabotando assim todo o prazer que sentia por ser do jeito que é, por acaso saudavelmente fora dos padrões. Então a pessoa sai dos padrões, aí nesse caso nem é dinheiro, sai dos padrões, está muito feliz lá, tem uma direção, digamos, tem uma direção sexual, cultural, um pensamento diferente, uma filosofia diferente, está vivendo a filosofia dela, é diferente da família. Aí a família cobra, aí a pessoa vai lá,
na família e fala, olha, tem essa novidade legal. Então, na primeira vez que falou, era para ficar em segredo, mas na primeira vez que falou, a coisa não foi aceita, cala a boca. Desculpe falar assim, mas cala a boca mesmo. Não gasta energia, porque você vai perder o acesso a essa fonte de amor que você descobriu para você. Você perde o acesso, porque vai ter desaprovação, vai ter conflito, vai ter oposição que não é tão amistosa assim. Aí você viu que aquilo não é bem aceito, aí você dá um tempinho e volta depois de um tempo e tal. Oh, como vai? Gente, entra nos valores deles. Você pode até os valores deles. Quem está rígido nos seus próprios valores são eles. Se você evoluiu mesmo, então você evoluiu para a flexibilidade. Ninguém evolui para a inflexibilidade, senão é uma involução. Ok? Seria uma involução. Não existe involução. Seria uma involução. Então você, né, fica quietinho, esconde essa fonte, porque eles não entendem, eles não percebem. Mas leva todo o amor, toda a alegria que esta fonte te dá e abraça, ri junto, de coisas diferentes que não tem nada a ver. Vale aquele outro exemplo que eu estava dando aqui, não estou comendo a comida que você come, nem vendo os programas que você vê, nem ouvindo a música que você ouve, a cultura é diferente, mas você não vai dar risada do que eles estão dando risada, você vai dar risada com eles. Você vai se divertir, você vai comungar alegria com eles, ok? Quando alguém tem tudo isso, gente, em função de uma vida prazerosa, tudo isso em função de uma vida prazerosa, você não perdeu o prazer de viver. Quando alguém te despreza por você ser o que você saudavelmente é, não liga. Essas pessoas, ou essa pessoa que não te vê, ela é tão curtamente egocêntrica que só vê que você não é o que ela gostaria que você fosse. Porque como você era, se você for o que ela gostaria que você fosse, aí ela te entende, ela te vê. Essa pessoa não está empática, ela está projetiva. Essa pessoa está desprezando em você alguém que não tem nada a ver com você. De repente ela viu um maluco lá fazendo um discurso de ideologia, porque faz uma coisa parecida com o que você faz, projeta em você o maluco e chama você de maluco. Então não conta, vive o prazer, sem culpa, porque aí você pode ser, com esta energia amorosa linda que você elabora, que você desenvolve em você, você chega lá e você distribui. E as pessoas perguntam, onde é a fonte disso? Onde é que está a fonte disso? Você já tentou falar uma vez, o nível de consciência não aceita, não percebe, não aceita porque não percebe. Eu sou assim. Ou fala alguma coisa que na linguagem deles vai bem. Eu sou assim. Você é assim? Puxa, eu não sabia, você viveu tanto tempo aqui, você não era assim. É que eu estava diferente, aí eu fui me descobrindo, eu saí daqui e tal, e comecei a me descobrir. Descobri até que eu amo vocês muito mais do que eu achava que amava. E você está de fato amando ali, não é você não está fingindo. O amor você não está fingindo, você está vivendo o amor com tudo. Exerça você a empatia e perceba que essa pessoa está cega. Assim fica mais fácil dar atenção generosa, mas também não dar ouvidos, ou seja, não aceitar, você não tem que aceitar os valores deles. Percebe? Você vai dar uma atenção generosa para a pessoa, você vai comungar amor, não pensamentos. Você não precisa dizer que não pensa igual, você não precisa manifestar a sua discordância de jeito nenhum. É assim? Tá, que legal, dá um abraço. O abraço é universal. Afeto, um carinho é universal. Todo mundo entende isso. Não deixe que isso te tire o prazer de ser quem você é, porque você pode ter tudo, mas se você não se dá o direito de desfrutar com prazer do que tem, você não tem nada. Vou repetir, gente, porque isso aqui é estrutural, tá? Não deixe que essa diferença entre você e as pessoas, você está vivendo uma vida prazerosa pra caramba, elas não têm acesso ao porquê, elas não entendem, não aceitam o porquê que você está tão feliz, você não está falando, tá? Então, não deixe que essa diferença entre vocês te tire o prazer de ser quem você é. Porque você pode ter tudo, mas se você não se dá o direito de desfrutar com prazer do que você tem, daquilo que você é, você não tem nada. A cura da projetivite aguda, você ficar se projetando nos outros, né?
de olhar para os outros como você olha para você, né? E das outras pessoas também em relação a você. Você olha para eles com as sombras que você tem, essa gente ignorante, não sei o que. Eles olham para você com a sombra que eles têm, essa metida aí, essa mulher metida, não sei o que. Né? Então a cura dessa projetivite aguda, um projetando as sombras no outro, se dá com doses diárias de empatizol. Não existe isso, eu inventei esse neologismo aqui, é um remedinho que é empatia. Esquecer de você e perceber o outro, ver como ele respira, como é que é a vida dele, como é que ele sente a vida, por que ele fica nervoso, por que fica bravo, e acolher isso com amor. Acolher isso com amor. Não custa nada, não custa nada. Olhar para o outro com amor. Nesse aspecto você tem uma consciência mais perceptiva. Mas tem gente com mais percepção também de consciência do que você. Então você vai dar o que para esse pessoal? Compaixão. Compaixão não é pena, dó, tadinho, miseráveis, não é isso não. É compaixão de ir lá abraçar, acolher amorosamente. Sem restrições e sem contraindicações, use empatizol diariamente. Viva o prazer de ser você. Viva o prazer de ser você. Para chegar lá, gente, só vivendo uma vida, mantendo o tempo todo o seu foco no afeto.